CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, boa tarde. Oi, Aurélio de Freitas, boa tarde aos meus companheiros aí do estúdio também, aos ouvintes. E Aurélio, eu, mesmo que você tenha dito que, enfim, não gosta tanto, mas eu preciso celebrar a sua vida hoje, seu aniversário, um capricorniano. Diferente de você, Aurélio, eu adoro fazer aniversário, adoro que as pessoas me cumprimentem, então já vou avisando os ouvintes que dia 12, próxima quinta-feira, a Andréia Salsa fica mais velha, 4.6. Então eu celebro a sua vida no dia de hoje, Aurélio. 4.6, turbo e acelerando, Andréia. Não é? É isso aí, muita coisa pela frente. Obrigado pelo carinho, minha querida. Vamos então falar de um assunto bem delicado, porque a situação não tá fácil para ninguém. Endividamento, ele tem como complicar a nossa vida profissional? Porque uma pessoa endividada, com certeza, ela fica mais preocupada. O problema do foco, às vezes, é uma realidade, mas também, se a gente não está focado no trabalho, não tem como resolver a parte do endividamento. Parece que é uma faca de dois gumes. É verdade, Aurélia. A gente falou na semana passada sobre salário emocional e o endividamento me leva muito a essa conexão também da saúde mental, né? Porque alguém endividado, ele tem aspectos objetivos na vida, né? São pessoas que perdem o sono, perdem a concentração, naturalmente ficam mais sensíveis. E para a gente começar a falar desse tema, eu sempre faço o convite, como você muito bem falou, é um tema muito delicado, que a gente fale desse tema, não julgando, né? A gente precisa não julgar, porque é impressionante como a gente começa a julgar quando fala do ponto de vista de endividamento. Até porque a gente não sabe o que levou aquela pessoa ao processo de endividamento. Às vezes ela veio, né, de uma história de desemprego há muito tempo. A gente vem com uma questão de episódios, às vezes, de que o companheiro ou a companheira perderam o emprego, então começou a gerar dívidas, ou aconteceu algum episódio fora da normalidade que exigiu que a pessoa tivesse que investir gastos extras, às vezes faleceu alguém da família, ou um pai ou uma mãe teve que internar ou fazer um tratamento de saúde. Então, o primeiro passo é a gente realmente não julgar, porque ninguém faz questão, né, de ter, né, mais dívidas do que renda para poder equilibrar. Então, é muito importante que a gente comece a conversa nessa perspectiva, porque é um tema de mito, né, Aurélia? As pessoas têm muita delicadeza, muito constrangimento para falar, e pode ser que muitos dos nossos ouvintes estejam nessa situação. Sim. E líderes também, né? Ou que podem estar na mesma situação, ou terem pessoas nas suas equipes com quadros de endividamento. Então, acho que a primeira coisa para a gente nivelar aqui é que a gente vai entrar nessa perspectiva sem julgamento, mas trazendo objetivamente o que isso pode gerar do ponto de vista de compromisso da produtividade, porque, naturalmente, alguém que está com a cabeça, né, fora do trabalho, às vezes ela está pensando como que ela vai dar conta daquela conta de luz, daquela conta de água, daquele cartão de crédito que o vencimento é amanhã, e às vezes ela tem uma questão profissional muito séria para lidar ali no dia a dia. Então, como a gente não separa, né, vida pessoal e vida profissional, embora algumas pessoas ainda insistam nisso, a gente sabe que no dia a dia a gente não consegue separar, e aí acaba impactando na performance profissional, né? E André, posto a situação de que a pessoa está endividada, ela não consegue, porque a gente sabe, infelizmente, essa é uma realidade para uma maioria significativa, uma parcela significativa da população brasileira que inclusive está trabalhando, mas essa situação está colocada como uma realidade na vida do profissional. Ele está endividado, ele não tem uma perspectiva de crescimento na empresa, pelo menos a curto prazo, para resolver essa situação. A produtividade dele também deve ser um problema, deve ser um desafio. A realidade para conseguir sair dessa situação deve ser outro drama particular. Lidar com isso tudo é muito complicado. Muito, Aurélio. E eu fico sempre imaginando, né, que tem uma questão, quando a gente está diante de um endividamento e precisa dar conta, né, que você falou, se eu não tenho uma renda extra, se não tenho uma alternativa,
eu preciso sentar com a minha família e discutir padrão de vida, não tem outro aspecto. E aí começa, de novo, fazendo uma conexão com o aspecto emocional, essa família ter que repensar o seu padrão de vida e aquele trabalhador ou aquela trabalhadora ter que abrir mão de algum aspecto de pertencimento, porque muitas das vezes, é isso que eu falei, né? A pessoa vem de um histórico de desemprego ou teve algum gasto extra, mas às vezes tenta manter um padrão ou um desejo de ter uma imagem social que não é coerente com o tamanho do seu salário. Então, vamos falar português claro. Comprar um carro que não cabe, né, a parcela dentro do seu salário, viver de aluguel num bairro que né, o aluguel não compensa, ele não entra dentro do seu salário, frequentar lugares sociais em que a pessoa não tem condições. Então, de novo, é tão delicado, porque quem somos nós, né, para falar do sonho, do desejo, mas é um dado de realidade. E muitas das vezes, né, ter que tirar, por exemplo, o filho de uma escola particular e colocar numa escola pública. Então, a própria resolução da dívida, ela vem muitas vezes acompanhada de muita dor, porque eu preciso trazer para o campo da racionalidade algumas coisas que às vezes estão no campo da emocionalidade, né? Então, o primeiro passo não tem jeito. Se eu não tenho como gerar renda extra, eu preciso sentar com a minha família e compartilhar que a gente precisa reposicionar o nosso padrão até que ali alguém, enfim, consiga uma renda extra ou a gente consiga, pelo menos, eliminar as questões de dívida. Mas diálogo com a família é super importante, né? Você falou uma palavra que eu acho que você já repetiu várias vezes em todos os temas aqui, que deve ser o cerne de toda essa questão e de outras tantas, que é a questão do diálogo. Enquanto profissional que passa por um desafio, aí no caso o endividamento, qual que é o papel da empresa nessa questão? Porque o patrão, ele não tem culpa ou responsabilidade se o empregado ficou endividado por um outro motivo, se ele paga o salário da pessoa certinho. Mas falando de gestões mais inclusivas, que respeitam mais o funcionário, caberia o funcionário conversar também com esse patrão, o patrão ouvir esse funcionário para tentar, de uma certa forma, ajudar ou minimamente fazer com que ele não tenha a produção dele afetada por esse problema externo que pode acabar atrapalhando no seu exercício profissional? Sem dúvida, Aurélio. A empresa, né, primeiro quando ela reconhece que a questão do cenário de endividamento, a saúde financeira, né, que é um termo técnico que se usa do ponto de vista corporativo, isso é relevante para a produtividade. Algumas empresas, inclusive, têm programas oficiais de educação financeira corporativa, que começa muitas vezes pelo líder, porque eu sempre brinco, né? Líder é gente, embora Sim. se coloquem tantas atribuições para a liderança, líder é gente, muitas vezes o próprio líder pode estar no cenário de endividamento. Então, como que ele pode ajudar alguém se ele também está num processo crônico de endividamento? Então, o ponto é que existem hoje políticas, né, e programas de educação financeira corporativa, e algumas empresas, inclusive, que têm práticas. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que tinha uma prática da antecipação do 13º, que do ponto de vista da legislação, né, a empresa tem a obrigação de pagar ali em novembro, dezembro, mas dependendo do cenário que aquele funcionário apresentava, e ele comprovava que antecipar aquele 13º seria importante para ele ter um equilíbrio, a empresa fazia isso a partir de avaliação com assistentes sociais das empresas, enfim. Então, são alguns caminhos que a empresa pode amparar o seu funcionário para que ajude, né, dê uma luz ali no final desse túnel que está tão difícil que talvez ele não consiga sozinho resolver. Ou os próprios empréstimos consignados, né, que têm juros muito baixos e que têm desconto na própria folha de pagamento, se não tiver ali um grande comprometimento, é super importante também que a empresa viabilize e facilite esse caminho para o funcionário, né?
Com certeza. E para a gente poder encerrar esse assunto tão importante, que eu acho que ainda tem muito a ser dito, né, Andréia? Qual que é a dica que você daria aí de uma forma um pouco mais geral, porque a gente pode lidar com muitas realidades diferentes, né, para esses profissionais? Porque o endividamento, ele muitas das vezes, né, ele esconde também um drama particular de cada pessoa endividada. Pode ser um vício, pode ser uma doença, como você disse no início da nossa conversa, podem ser outras inúmeras questões. Qual que é o passo? O que eu tenho que fazer, além dessa questão da revisão das minhas prioridades para tentar organizar minha vida financeira? Mas aí, profissionalmente falando, é eu reconhecer as minhas limitações, eu conversar um pouco mais. Qual que seria a sua orientação? É isso, Aurélia. De novo, né, esse tema é tão delicado porque ele atinge uma coisa que tem se discutido tanto, se estudado tanto, que é o conceito de vulnerabilidade. Todos nós, a gente não gosta, né, de demonstrar que está ali vulnerável em alguma medida, em algum aspecto, mas quando a gente reconhece que está numa situação de vulnerabilidade e a gente percebe que sozinho a gente não vai conseguir, eu vou falar uma coisa muito simples, mas que às vezes o simples, muita gente tem dificuldade, que é pedir ajuda, que é conversar, que é dialogar. Você pode se surpreender, às vezes, num papo com um colega mais próximo seu de trabalho, com a sua liderança, com alguém da sua família, e dali sai uma solução, às vezes um empréstimo, que a pessoa sabe que você é uma pessoa séria e que se comprometer ali, né, nas parcelas. E aí, obviamente, Aurélio, não estou falando de agiotagem, né? Porque aí Sim, claro. é outra coisa que é até perigosa, tem uma série de histórias, inclusive de risco de vida, com essa perspectiva. Estou falando Perigosa e de ilegal. pessoas. E ilegal, exatamente. Estou falando de pessoas amigas, de familiares, de pessoas. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, que é mostrar essa vulnerabilidade. Por que a gente muitas vezes não mostra? Porque sabe que a gente pode ser julgado e provavelmente vai. Recentemente eu assisti uma palestra de um professor da UFSC que ele falou uma frase tão simples, mas que para mim fez tanto sentido. Ele falou: a gente tem que ter cuidado porque a gente é uma máquina de julgamento. E realmente a gente, né, fazer o exercício de julgar menos, mas quando a gente vai pedir ajuda, tem que encarar o fantasma de ser julgado, que provavelmente a gente vai ser. Mas para resolver o problema, a gente realmente precisa dialogar, pedir ajuda, e pode ser que a gente se surpreenda com uma mão estendida que a gente nunca imaginou que viria, né? E começar pelo reconhecimento, né? A gente reconhecer que a gente está com um problema, com uma dificuldade, já é o passo para o início dessa transformação. André, muito obrigado, viu? Nada, querido. Mais uma vez, feliz aniversário e até semana que vem. Obrigado. Dia 12 conversaremos para o seu parabéns. Oba, tá certo.